E tudo por causa da sua rebeldia em relação às coisas de Deus. E eles se plantavam porque eles viviam da agricultura, da pecuária, mas quando chegava o período da colheita, aí os midianitas, eles vinham aos montes, a multidão, e eles destruíam toda a lavoura, acabavam com tudo. E a palavra diz que Israel ia empobrecendo muito. E o pior é que a grande maioria dos hebreus se acostumaram com isso. E quando eles viam a chegada dos inimigos, eles procuravam se esconder. E o Gideão, ele pega um pouco do trigo e ele vai malhar o trigo no lagar, e o anjo do Senhor aparece a ele. A intenção de Deus era começar a mudar a situação, era começar a mudar aquela vergonha. E Deus vai escolher esse homem chamado Gideão para ser o libertador da nação. Eu pedi para você abrir em Juízes capítulo 6, e eu quero ler com você os versículos de número 11 e 12. Juízes capítulo 6, versículos de número 11 e 12. Achou aí? Está escrito assim, versículo 11: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. O lagar é um lugar próprio para prensar as uvas, né? Eles colocaram as uvas lá, eles pisavam as uvas e o caldo escorria por uma canaleta e caía num recipiente. Mas o Gideão, para proteger aquilo que ele conseguiu colher, ele vai para um lugar de prensar uvas, para separar ali o grão da palha. Gideão foi trabalhar. Aí olha o versículo 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Deus viu que o comportamento de Gideão foi diferente dos demais, porque a grande maioria, acostumada com a opressão, os saques, a violência dos inimigos, eles já pensavam: eles vão destruir tudo mesmo, então vamos nos esconder. Eles escondiam nas cavernas, mas o Gideão não. Gideão protegia o que era dele. Então o Senhor vai aparecer para ele e vai dizer assim: Gideão, o Senhor é contigo, você vai ser o homem responsável por livrar a nação dessa miséria, dessa pobreza, dessa ruína. É comum você olhar para a Escritura Sagrada e perceber que quando o povo está cativo, quando o povo está oprimido, nas ocasiões que eles viraram as costas para Deus, Deus começa a mudar a situação, levantando um libertador, uma pessoa que vai fazer alguma coisa para que a história comece a mudar. Curva a sua cabeça e feche os teus olhos, por favor. Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra. E nessa hora eu peço que o teu Espírito Santo, Pai, se apodere de mim, me revista assim como o Senhor revestiu Gideão, e fale a cada uma das pessoas que estão aqui presentes, assim como ao coração dos nossos irmãos que nos acompanham nos seus lares, aos nossos amigos das redes sociais, onde esta palavra chegar, que o teu Espírito Santo toque corações e revele a cada ouvinte aquele que é o teu propósito, Pai. Cumpra-se a tua vontade em nós, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Senta aí no seu lugar, por favor. Quando Deus tirou os hebreus daquela escravidão do Egito, lugar
lugar onde eles ficaram 400 anos, Deus sabia que aquele povo não conhecia, porque não havia literatura, eles não tinham um texto sagrado que revelava a Deus. O que o povo que foi resgatado do Egito tinha em relação à cultura religiosa era exatamente aquilo que eles aprenderam com os egípcios. Portanto, eles acreditavam numa ampla variedade de deuses. Então Deus trata de se revelar a eles através dos sinais que ele opera. Em Êxodo capítulo 14, Deus dá uma ordem a Moisés para que ele volte, fique acampado diante do Mar Vermelho. O próprio Deus vai endurecer o coração de Faraó para que Faraó perseguisse o povo. E diz a palavra que quando Faraó se aproximava, Deus ele vai abrir o Mar Vermelho, o povo vai atravessar o mar a seco e vão do outro lado cantar o hino da vitória. Deus está mostrando que ele é um Deus que dá livramento. O Salmo 68, versículo 20 diz assim: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a ele pertencem os livramentos da morte. Então Deus aos poucos vai se mostrando quem ele é, o que ele faz. Ainda no livro de Êxodo, por exemplo, quando depois de 3 dias de caminhada o povo vai até a uma fonte beber água, diz a palavra que aquelas águas não eram potáveis, eram águas amargas, e Deus trata de transformar aquelas águas amargas em águas doces, não é? Quando faltou a comida, quando a comida que eles trouxeram do Egito havia acabado, Deus vai fazer com que a comida viesse do céu. Deus vai mandar um maná, mostrando que ele é o Deus da provisão, que ele sustenta o seu povo, que ele alimenta o seu povo. Salmo 55, versículo 22, está escrito: lança os seus cuidados ao Senhor, ele te sustentará, te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Então Deus se revela como um Deus que alimenta o seu povo. E quando falta água, Deus vai ordenar a Moisés que tocasse a rocha, e quando Moisés toca a rocha, vai sair um manancial de água, de modo que toda a nação vai beber daquela água e saciar a sua sede. Quando em Êxodo capítulo 17 há um confronto contra os amalequitas, diz a palavra que Deus vai fazer com que aquele povo que só sabia fabricar tijolos vença, prevaleça naquela batalha. E a intenção de Deus é mostrar o que ele faz: vir comida dos lugares menos prováveis, fazer a água sair com a rocha, livrar o povo de um exército numeroso e poderoso que vinha ao seu alcance. E quando nós chegamos em Êxodo capítulo 19, Deus vai chamar Moisés e vai dizer para o povo no versículo 5: olha, se eles ouvirem diligentemente a minha voz, com zelo, com cuidado, e fazer aquilo que eu ordeno, então diga a eles que eles serão a minha propriedade peculiar, eles serão o meu povo, a minha nação, o meu reino sacerdotal. Mas eles falam isso para eles. Deus diz assim: Moisés, eu quero que eles sejam o meu povo. Deixa eu marcar nessa página, vamos conferir isso. Livro do Êxodo capítulo 19. Volta aí algumas páginas, só você voltar. Êxodo capítulo de número 19. Primeiro Deus se revela, ou seja, eu faço aparecer caminho onde não tem caminho, eu faço vir a comida de onde não tem comida, eu faço a água vir de maneira improvável, eu dou a vitória para o meu povo em relação aos inimigos que são mais poderosos. Aí Deus vai dizer assim: olha, eu quero ser o Deus de vocês. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha.
e vós me serei reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, vai lá, Moisés, diz para o povo. Aí Moisés disse: minha gente, Deus mandou dizer o seguinte a vocês: foi Ele que vos tirou do Egito, foi Ele que vos sustentou com o maná, foi Ele que abriu o caminho, Ele que fez a água sair da rocha. E Deus mandou dizer o seguinte: se nós ouvirmos a sua voz e buscarmos com diligência cumprir os seus mandamentos, então nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. De todos os povos da terra, nós teremos o privilégio de dizer que nós somos o povo de Deus. E quando o povo ouviu isso, o povo, nós queremos. Quem é que não quer um Deus que abre caminho onde não tem caminho? Quem é que não quer um Deus que faz a comida vir do céu? Quando Moisés disse isso ao povo, o povo se animou. E eles vão dizer a Moisés: Moisés, tudo que o Senhor falar, faremos. Olha o que está escrito no versículo 8. Então todo o povo respondeu a uma voz, uma concordância absoluta. Ninguém foi contra. Tudo que o Senhor tem falado, faremos. Ou seja, nós concordamos. Ele quer ser nosso Deus e nós queremos ser o seu povo. Nós estamos de acordo. Mas veja, Deus vai dizer: se vocês buscarem me ouvir com diligência, com zelo, com cuidado, se vocês guardarem o meu conserto, os meus mandamentos, então vocês serão o meu povo. O povo concordou. E se você observar no versículo de número 10, Deus já começa a mostrar a sua vontade. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Então Deus vai santificar o povo. E entenda, o povo concordou que a partir de então eles seriam conhecidos mundialmente como povo de Deus, propriedade peculiar do Senhor, reino sacerdotal. E eles se comprometeram, porque eles falaram: tudo que o Senhor falar, faremos. Agora, por que eu disse a você que a cultura religiosa que eles tinham era dos egípcios? Por que eu disse a você que eles acreditavam numa ampla variedade de deuses? Porque como o povo concordou em ser propriedade do Senhor, agora Deus vai começar a fazer as suas exigências. Deus sabia que eles veneravam imagens. Deus sabia que eles acostumaram ver egípcios venerando pirâmides, animais. E a Bíblia diz em Isaías 42:8 que Deus não divide a sua glória com ninguém, e nem o seu louvor às imagens de escultura. Então Deus vai dizer a eles o seguinte: olha o versículo de número 20. Aliás, capítulo 20 de Êxodo, versículo de número 1. Entenda, o povo concordou em ser povo de Deus. O povo concordou: tudo que o Senhor falar, faremos. Aí Deus vai falar, versículo de número 2, Êxodo capítulo 20, versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, nem te encurvarás a elas. Vocês aceitaram ser o meu povo? Vocês aceitaram ser a minha propriedade peculiar? Então daqui para frente vocês vão ter um só Deus, um só Senhor. Não farás deuses diante de mim, não se prostrem perante imagens de escultura, não quero que vocês façam petições a outros deuses. Deus está fazendo uma exigência: a partir de agora vocês vão aprender a acreditar num Deus em que vocês não enxergam. E Deus sabia que a terra que eles iriam
iriam entrar e possuir, assim como o Egito, terra na qual eles deixaram, era também um território onde as pessoas acreditavam numa variedade de deuses. Então o que Deus vai fazer? Primeiro ele diz: Deus na vida de vocês sou eu não aceito dividir vocês com ninguém. Em Tiago capítulo 4 versículo 5 diz que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então agora Deus vai querer construir no coração deles uma blindagem. Deus faz alerta: olha, a terra que vocês estão vindo é uma terra idólatra. Eles têm vários deuses, e quando vocês entrarem lá, vocês vão possuir tudo que eu preparei para vocês. Mas guardem o coração de vocês, para que vocês não se esqueçam, quando vocês entrarem na terra, vocês não se esqueçam do Senhor, e tomem um cuidado de não se prostrar perante os deuses deles. Avance algumas páginas para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Está bem pertinho aí, Deuteronômio capítulo 6. Olha Deus fazendo um alerta, olha Deus querendo preparar o povo, olha Deus querendo mostrar a eles aquilo que Ele não quer que aconteça. Porque em Êxodo capítulo 20 nós vemos um mandamento de Deus. Deus deu uma ordem: olha, não tem outros deuses diante de mim. Agora veja, Deuteronômio capítulo 6 versículo 10. Está escrito assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te, e que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha Deus falando: olha, vocês vão encontrar poços com água, não foram vocês que cavaram. Vocês encontrarão celeiros fartos de alimento, mas vocês não trabalharam para ter. Vocês vão encontrar casas edificadas que não foram vocês que edificaram. Eu preparei tudo para vocês, e quando vocês possuírem aquilo que eu estou dando a vocês, guardem o coração de vocês, para que vocês não se esqueçam de onde Deus te tirou. Que Deus te tirou do Egito. Porque o crente é assim: ele busca, ele ora, ele jejua, ele consagra, ele vem na igreja quando ele está em aperto, quando a vida está difícil, quando o dinheiro acaba, quando as coisas não cooperam para o seu bem. Mas bastou progredir, as portas se abriram, a saúde foi restaurada, o casamento foi abençoado, as pessoas esquecem de Deus. Então Deus está fazendo um alerta. Ó, versículo 12: guarda-te e que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Versículo 14: não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Ó, não sirvam os deuses dos povos que estiverem à roda de vós. Por que Deus diz isso? Porque Deus sabia que ao redor deles haviam povos que acreditavam em vários deuses. E o que Deus está querendo dizer? Não tenha a fé deles, não imite o que eles fazem, não creia nos deuses deles, guardem o coração de vocês. Foi eu que tirei vocês do Egito, foi eu que livrei vocês da escravidão de Faraó. Era um alerta. Então o povo chega em Jericó, conquista Ai, e eles vão conquistando outras terras e vão possuindo, e vão vendo que de fato aquilo que Deus havia falado era verdade. A terra era boa, a terra mana leite e mel, os celeiros são fartos, a comida em abundância, a terra é ótima para plantar. Porém, quando eles conquistaram a maior parte
parte do território, eles começaram a se esquecer de Deus. Eles começaram a fazer exatamente aquilo que Deus havia pedido para que eles não fizessem. Eles começaram a prevaricar, a agir de má fé. E entenda, se você ler Deuteronômio capítulo 28, do 1 ao 15, Deus faz promessas, dizendo: olha, se vocês ouvirem a minha palavra e guardarem, vocês serão benditos ao entrar e ao sair. Bendito será o fruto do vosso ventre, bendito será a novidade da terra. No versículo 7 ele diz: olha, os inimigos virão contra ti por 7 caminhos, mas eles vão ter que fugir por esses caminhos. Deus deu a garantia de que enquanto o povo andasse em obediência, eles seriam abençoados, benditos, protegidos, cuidados por Deus. Mas no versículo 16 de Deuteronômio 28 em diante, Deus vai dizer o que aconteceria se o povo andasse em desobediência. A desobediência iria lhe custar caro. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 25, Deus vai dizer: olha, se vocês estiverem em desobediência, o inimigo ele pode vir por vocês e vocês vão ter que fugir deles. Por isso que a palavra de Deus diz que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O povo conquistou o que Deus havia prometido e não demorou para eles começarem a pisarem na bola com Deus. Olha comigo para o livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 2. Tudo que Deus fala em Deuteronômio era para prepará-los para a terra. Deus, através da sua palavra, tentou construir no coração deles uma blindagem. Deus alertou, Deus mostrou verdades. Escute, talvez Deus te trouxe aqui para te preparar para coisas boas que vão acontecer lá na frente. Talvez Deus colocou você com esse celular na mão, com esse tablet, assistindo essa mensagem na internet, para dizer para você que coisas boas acontecerão lá na frente. E quando essas coisas acontecerem, guarda o teu coração. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça que foi Ele que te livrou, foi Ele que te sustentou, foi Ele que saciou a sua sede, foi Ele que te deu vitória contra os inimigos. Porque os hebreus, eles se esqueceram disso. E se você observar Juízes capítulo 2, olha o que está escrito. Juízes capítulo 2, versículo de número 1, está escrito assim: e subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Deus aparece numa teofonia, porque sempre quando você ouve falar o anjo do Senhor, o anjo em questão é o próprio Senhor. E aí ele aparece e diz: olha, eu livrei vocês do Egito, lembra? E eu disse que vocês não deveriam fazer concerto com os moradores da terra, lembra? Por que vocês não me ouviram? Por que não deram ouvidos na minha voz? Olha o versículo de número 13: pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses te serão por laço. Aí deixa eu te ensinar uma coisa importante. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Aquele que é temente a Deus, 1 João 5,18 diz que o maligno não lhe toca. É como se houvesse uma blindagem, como se nós estivéssemos dentro de uma bolha. O diabo não pode tocar naquele que é temente a Deus. Por quê? Porque existem anjos que o guardam. A palavra ensina que os anjos são espíritos que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, ao meu redor tem anjos. Ao redor daquele que teme a Deus tem anjos. O diabo não pode tocar naquele que serve a Deus, a menos
que Deus permita, porque quando você olha a história de Jó era sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal, os anjos do Senhor aparecem, e entre eles estava Satanás, e você conhece a história. Deus permitiu que Satanás devastasse a vida de Jó. Essa é uma ocasião. E uma outra ocasião é o pecado. Porque entenda, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao redor estão os anjos nos guardando, ao derredor está Satanás nos observando. Quando nós pecamos, desobedecemos a Deus, quando nós agimos de maneira contrária àquilo que Deus nos ensina, então o diabo tem livre acesso. Aquela guarda que o Senhor colocou para nos proteger é tirada. E é isso que Deus está querendo mostrar aqui no capítulo de número 2 e versículo 3: não os expelireis diante de vós, antes estarão as vossas costas, e os seus deuses te serão por laços. Ou seja, o inimigo agora está à vontade para fazer o que quiser contra vocês. Você observar, ainda no capítulo 2, versículo 11, Juízes capítulo 2, versículo 11, está escrito assim, Juízes capítulo 2, versículo de número 11: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor. Está vendo? Por que eu li com você Deuteronômio capítulo 6, versículo 14? Para mostrar que aqui eles estão fazendo exatamente aquilo que Deus havia pedido para eles não fizerem. Eles estão se prostrando aos deuses que haviam em redor, e o resultado disso foi a ira de Deus. Deus foi irado, Deus foi indignado. Então quer dizer que eu dei o pão, eu trouxe a água, eu dei vitória contra os amalequitas, eu abri o mar para eles passarem, e agora eles estão venerando outros deuses. Deus ficou irado, porque entenda, o nosso Deus é um Deus de amor, mas Deus também se ira. E nunca queira ver Deus irado, porque olha o que vai acontecer, versículo 14: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Ou seja, aquele povo que era conhecido como um povo que venceu os egípcios, que venceu os amalequitas, o povo que venceu os adversários que se levantaram no deserto, agora não podem mais ficar em pé diante dos inimigos. Por quê? Porque Deus tirou a mão, porque Deus os entregou aos roubadores. Aí olha, versículo de número 15: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estava em grande aperto. A mão do Senhor é contra eles. Contra quem? Contra o seu povo, contra os hebreus. E aí você precisa parar e já começar a pensar em algumas coisas, porque a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quando você se associa com as coisas dessa terra, com as coisas deste mundo, você se coloca numa posição de inimigo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7, Paulo escreveu que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, é
quando o seu próprio povo, que cede às suas paixões, que se entrega à idolatria, vira inimiga do seu próprio Criador. E quando os hebreus foram repreendidos, volta aqui para o capítulo 2, versículo de número 4, está escrito assim: e sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Receberam a pior de todas as notícias. A partir de agora, o Deus que fez um concerto com vocês vai deixar os inimigos de pé no ar. A partir de agora, o Deus que proveu comida do céu agora vai deixar vocês com fome. A partir de agora, o Deus que enviou a água da rocha agora vai deixar vocês com sede. E aí, quando o povo viu isso, o povo começou a se lamentar, o povo começou a chorar, porque a pior notícia que a pessoa pode receber na vida é que Deus não está com ela. Porque se Deus não está com ela, a casa cai. O resultado ou as consequências não vai demorar a aparecer. Vamos voltar lá para o capítulo 6, avance algumas páginas aí, onde nós iniciamos a mensagem. Deus é um Deus que ama o seu povo, que ama a prosperidade dos seus servos. Deus é um Deus que cuida dos seus, um Deus que, como pai, repreende os seus filhos, que ensina, que levanta o caído. Mas Deus exige que o povo dê ouvidos à sua voz, se submeta à sua autoridade. Israel, no capítulo 6, vai viver um dos piores momentos da sua história. E olha o que está escrito no versículo de número 3: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, entenda. Das ovelhas eles tiravam as lãs, de onde eles fabricavam as vestes, as roupas, nem bois, e dos bois eles comiam a carne, assim como das vacas eles tiravam o leite, e os jumentos que eram para eles um meio de transporte. Então os inimigos vinham no período da colheita e destruíam tudo, acabavam com tudo, destruíam as ovelhas, os bois, as vacas, destruíam todo o mantimento de Israel. Olha o versículo 5: porque subiam com os seus gados e tendas, vinham com gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Era um saqueamento, uma invasão. Aquele povo começa a perecer na terra que Deus prometeu. Aquilo que para eles era um sonho, uma realização, vai virar um pesadelo. Porque a terra que era boa, a terra que manda leite e mel, a terra que Deus deu, os inimigos que eles venceram para conquistar aquela terra, agora eles percebem que tudo está indo por água abaixo, tudo está se perdendo. E o grande causador de tudo isso não foi o diabo, foram eles. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Só que eu torno a dizer, o diabo não tem legalidade para invadir a vida daquele que serve a Deus e acabar com ela. É o homem que viabiliza o acesso, é o homem que concede oportunidades. Olha o versículo de número 1, Juízes capítulo 6, versículo 1: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Quem deu o seu povo nas mãos dos inimigos? Foi Deus. Deus disse: ô midianita, pode ir lá fazer a festa, esse povo é um povo rebelde. Versículo 2: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Então entenda,
eles se acostumaram com a derrota. 7 anos vivendo aquela mesma ruína, 7 anos vendo os inimigos vindo e destruindo tudo. A condição econômica da nação foi cada vez ficando pior. Versículo de número 6: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. A pobreza, a fome, a miséria, a escassez foi tomando conta do cenário. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Eles iam para as cavernas, para as fortificações, eles procuravam se esconder, eles aprenderam a lidar. Sabe aquela história de ficar empurrando o problema com a barriga? Sabe aquela apatia, aquela falta de coragem que às vezes nós temos de resolver e de enfrentar a situação, e vamos sempre deixando para resolver depois? Depois a gente vê isso, depois a gente resolve isso. Aí passa 1 ano, 2, passa 3, passa 4, e aquela situação permanece. Eles se escondiam da situação, eles não enfrentavam, não procuravam mudanças, se acostumaram com aquela tragédia, se acostumaram com aquela vergonha. O resultado disso, Israel ia empobrecendo cada vez mais. O inimigo sabia que a terra estava livre para eles entrarem e fazer o que eles bem entendiam. E aí, se você observar no versículo de número 7, o texto diz o seguinte: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, enquanto eles se escondiam, o que eles faziam? Eles oravam, eles pediam a ajuda de Deus, eles clamavam, pediam socorro. O Salmo 50, versículo 15, Deus vai dizer: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Eles pedem o socorro, eles pedem a ajuda divina. Talvez Deus trouxe aqui porque você está vivendo um cenário parecido. Você vive numa condição de miséria, de pobreza, de humilhação, de desgosto. Há um caos na sua família, há um caos na sua casa. Você percebe que há uma ação satânica por trás disso. E o que você faz? Se esconde, finge que não é com você, acha que as coisas com o tempo vai se acertar. Talvez Deus quer que você reaja como eles fizeram no versículo 7. Começaram a clamar, começaram a orar: Senhor, eu não aceito esse mal na minha casa, eu não aceito esse mal na minha família, eu não quero ver os meus filhos sendo destruídos pelo crime, pelas drogas, pela miséria, pelo álcool. Eles começaram a clamar. Agora presta atenção no detalhe: sempre quando a nação de Israel vivia um período caótico, de aflição, de opressão, e eles começavam a clamar, o que Deus fazia antes de resolver a questão? Deus levantava um profeta. Por que Deus levantava um profeta? Porque a missão do profeta é apontar os pecados do povo, é mostrar onde eles estão errando, é exortá-los, é mostrar para eles o porquê que tal ruína aconteceu. Então, quando eles clamaram, Deus vai enviar um profeta. Entenda, a verdadeira profecia é a palavra de Deus ministrada. A missão do profeta não é fazer Deus cumprir o que ele fala. A missão do profeta é falar aquilo que Deus falou. Porque Deus não tem comprometimento com a palavra do profeta, mas com a sua palavra que sai da boca do profeta. Provérbios 29:18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. A gente tem uma visão de profeta da seguinte maneira: esse que eu te digo, meu irmão, assim diz o Senhor. Deus mostrou isso, mostrou isso, mostrou isso, mostrou isso. Cuidado com isso, porque a palavra que sai da boca de Deus, de verdade, ela está sempre em concordância com a Escritura Sagrada. Por isso que os profetas da antiga aliança, eles eram sempre rejeitados pelo povo, porque a missão deles era confrontar os pecados da nação. Olha o versículo de número 8. Juízes capítulo 6, versículo 8, diz assim: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha o que Deus vai falar: do Egito vos fiz,
Subi, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Deus está falando o que Ele fez. Olha, eu livrei vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão, eu acabei com aquele desgosto, eu acabei com aquele sofrimento, eu trouxe vocês para cá, eu dei a terra para vocês. Aí versículo de número 10, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Eu falei para vocês, não se envolvam com os deuses dessa cambada. Eu não falei para vocês que vocês não devem prestar culto a deuses pagãos, são deuses feitos por mãos humanas, mas vocês não me ouviram, vocês desprezaram a minha palavra, vocês simplesmente rejeitaram as minhas ordens. João 8,47 diz que os filhos de Deus ouvem a palavra de Deus. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas o povo insistiu em andar na contramão daquilo que Deus diz, e Deus está levantando o profeta para dizer: foram vocês que causaram isso, foram vocês que provocaram essa angústia, foi a rebeldia do coração de vocês que viabilizou a entrada dos midianitas para que tudo fosse destruído. A pobreza é o resultado da vida que vocês estão levando. Não deram ouvidos a Deus, não ouviram a sua voz, vocês se acovardaram, se acostumaram com tudo isso. Mas Deus, depois de enviar o profeta, Deus mostra a disposição de mudar aquele cenário. A palavra de Deus diz que o Senhor repreende aquele a quem Ele ama, Ele castiga aquele que Ele recebe por filho. Apocalipse 3,19, Jesus disse: eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus enviou o profeta porque Ele queria provocar uma reação do povo, e é então que o anjo do Senhor vai falar a Gideão. Porque Deus olha para Gideão e não vê Gideão escondido. Deus ele olha para Gideão e não vê Gideão fugindo da responsabilidade. Deus ele olha para Gideão e não vê Gideão buscando caverna, fortificações. Gideão trabalhava, ele estava malhando trigo no lagar. Aí o anjo aparece e ele vai dizer: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ou seja, Deus viu alguma coisa em Gideão que Deus não viu nas outras pessoas. Agora a questão é: quem era Gideão? Gideão era um cara simples, Gideão era um cara de uma família pobre, e Deus vai aparecer a ele nessa teofania e vai dizer: olha, vai nessa tua força, porque tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Olha o versículo de número 14, Juízes capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus dá uma responsabilidade a Gideão: Gideão, você vai acabar com essa miséria, vai ser através da sua vida que eu vou mudar esse cenário. Os seus patrícios, os seus familiares, os seus compatriotas, eles verão a história da nação mudar através do teu agir, através da tua força, através da tua coragem. Só que o Gideão, 7 anos vivendo aquele cenário, ele vai ter a mesma reação que eu e você temos. Quando vivemos dia mal, dias tristes, quando vivemos crise econômica, problemas conjugais, problemas na saúde, alguém diz assim: olha, Deus é contigo, varão, Deus é contigo. O que a gente pensa de imediato? Deus é comigo, mas então por que está acontecendo isso aqui? Deus é comigo porque as coisas estão tão difíceis. Não, Deus é comigo porque a despensa está vazia. Deus é comigo porque a conta está no vermelho. Essa foi a reação de Gideão, porque Deus aparece a ele e diz: olha, vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Aí olha o versículo de número 13, aliás, versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa. Eu sou o menor de todos eles, eu sou o da família
acontecer? E aí você deve entender que Deus ele tem uma certa predileção pelos menores. É só você olhar para a escritura. Jacó tinha 11 filhos. Deus mandou chamar o caçula. Foi ao caçula que Deus deu os sonhos, o menor. Jessé tinha homens fortes e robustos que poderiam assumir o trono de Israel. Deus mandou o gêmeo menor, Davi. Jesus, ou o Messias, poderia surgir de Jerusalém, no meio do colegiado máximo da Suprema Corte Religiosa, mas ele nasceu em Belém da Judéia, foi criado em Nazaré, um território pobre. 1 Coríntios 1,27 diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele traz à existência aquilo que não existe. Deus ele poderia, em várias vezes, livrar Israel com homens fortes, preparados e treinados para a guerra. Mas se Deus age assim, os homens poderiam dizer: foi por causa da minha experiência, foi por causa da força do meu braço. Aí o que Deus faz? Deus vai lá e pega o menos preparado. Deus pega aquele que menos tem capacidade. Entenda, os homens sentem a responsabilidade de fazer parte de um propósito de Deus. Gideão, ele assume: eu não tenho condição, eu sou menor, eu sou pequeno. E se você olhar para a história, você vai perceber que grandes homens usados por Deus foram chamados por Deus e sentiram a responsabilidade. Em Êxodo capítulo 3, versículo 7, Deus chama Moisés e diz: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, por isso eu desci para livrá-los. Vai adiante de Faraó e diga para Faraó que ele tem que liberar o meu povo para me prestar cultos no deserto. Deus podia ter chamado Arão. Moisés sente a responsabilidade. Deixa eu marcar rapidinho o Êxodo capítulo de número 3. Livro do Êxodo capítulo 3. Olha que coisa interessante. Deus vai dizer para Moisés no versículo 12: certamente eu serei contigo. Deus deu para Moisés, Deus chamou Moisés: Moisés, eu vou ser com você. No versículo 7, Deus dá a ele uma missão, que era ir adiante da maior autoridade da potência mundial da época, e Moisés vai tremer na base. Olha o capítulo 4, versículo 10 de Êxodo, presta atenção, Êxodo capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Senhor, eu não sei falar corretamente, eu me enrolo com as minhas palavras, eu não tenho uma boa oratória. Moisés se sente incapaz, Moisés se sente despreparado, assim como Gideão, ele não se vê pronto para aquela missão. Mas você acha que Deus escolheu errado? Será que Deus pensou que Moisés era bom demais quando escolheu? É claro que não. E olha a resposta que Deus vai dar para Moisés no versículo de número 11. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou surdo, ou que vê ou cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ou seja, Moisés, eu te escolhi, eu sei o que eu estou fazendo. Eu te escolhi não é porque você é capacitado, mas porque eu quero te capacitar. Eu vou ser com a sua boca, assim como Jesus diz em Mateus 10:20, porque naquele dia e hora, você não deve ficar premeditando o que você vai falar, porque naquele dia e hora, não sois vós quem falará, mas é o Espírito do meu Pai que falará por vós. Mas eu não te chamei porque você é bom, eu não te chamei porque você é melhor, eu te chamei porque eu vou ser com a tua boca. Eu te chamei porque quem fará a obra sou eu, através da tua vida. Quando Deus chamou o profeta Jeremias, Jeremias vai agir como Moisés, Jeremias vai agir igual Gideão. Avança algumas páginas aí, profeta Jeremias capítulo 1, livro do profeta Jeremias capítulo de número 1,
Eu quero ler com você o que está escrito aqui no versículo 5. Antes de Jeremias nascer, Deus já tinha um propósito a realizar através da vida dele. Antes de Jeremias nascer, ele já era escolhido, e Deus vai falar isso para ele. Porque, entenda, eu acredito que todo ser humano nasce para cumprir propósito. Você não tem propósito porque você nasceu, você nasceu porque você tem propósito. Deus tem propósito, melhor dizendo. Então Deus vai dizer para Jeremias, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim, ó: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias, antes do seu corpo ser formado, eu já tinha um propósito a realizar. Você estava no ventre da sua mãe, aos meus olhos você já era profeta. Aí Jeremias sente, mas peraí, o que vai ser esse negócio? Versículo de número 6. Então disse eu: ah, Senhor Yahvé, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança, eu não tenho maturidade para isso, Senhor, eu não tenho preparo para isso, eu não tenho entendimento para isso, eu não sei como fazer isso, eu acho que ainda não é a minha hora, eu sou uma criança, eu ainda não tenho desenvoltura, não tenho maturidade. Aí olha o que Deus vai dizer no versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Diga glória a Deus. Ó, o mesmo Deus que falou para Moisés: Moisés, quem foi que fez a boca? Não fui eu. Agora está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu vou colocar as palavras na tua boca. Deus não escolheu Jeremias errado, Deus não escolheu Moisés errado, Deus não escolheu Gideão de maneira equivocada. Talvez você ainda não conseguiu entender, mas no momento atual que nós estamos vivendo, Deus tem levantado pessoas para ser voz profética, para alertar o pecador acerca das suas más obras. Deus tem levantado pessoas para dizer: Jesus está voltando, conserta a sua vida. Mas tem pessoas que se acham como Moisés: eu não estou preparado, eu sou pesado de línguas. Ou como o Jeremias: olha, eu sou uma criança, não tenho maturidade. Meu irmão, quem fala é Deus, quem põe a palavra na boca do homem é Deus. Então, o mesmo Deus que se manifesta a Moisés e a Jeremias vai falar com Gideão. Volta lá para Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Livro de Juízes capítulo 6. Olha que coisa interessante. Juízes capítulo 6, versículo de número 16. Olha o que Deus vai dizer para Gideão, presta atenção. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ou seja, Deus assume o protagonismo. Deus vai dizer: Gideão, não é você que vai fazer, quem fará sou eu vou ser contigo, quem vai ferir os inimigos sou eu, quem vai agir sou eu. Assim como Deus diz: Moisés, eu colocaria as palavras na tua boca. E aí, se você for parar para pensar, você realmente não tem estrutura, você realmente não tem preparo. Eu também não tenho condição, não tenho maturidade suficiente, não tenho intelecto, sabedoria para fazer o que eu faço. E onde é que está a força em mim? Onde é que está o poder? Está em mim. Gideão assume que é menor, que é fraco, que é pequeno. Um dia Paulo, para que ele não se exaltasse pelas excelências das suas revelações,
se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, então você é forte. O que Deus precisa é de pessoas que assumam a sua simplicidade, a sua fraqueza, a sua falta de preparo, a sua falta de condições. Deus, eu por mim mesmo não tenho condição. E Gideão entendeu isso. Quando é que Deus começa a dar livramento para Israel? Versículo de número 34, diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os abiesritas vieram após ele. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Você lembra? Jesus, ele ascende aos céus depois de ter dito para os discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles poderiam imediatamente sair pregando, imediatamente sair evangelizando, mas não faltava o quê? O revestimento de poder. Com a nossa estrutura nós não podemos, mas com a estrutura dele nós podemos. Revestimento de poder. O Espírito do Senhor revestiu. O que é revestir? É vestir de novo. Então, quando Gideão foi revestido pelo Espírito Santo, aí ele tinha tudo o que ele precisava para ser bem sucedido na missão que Deus tinha dado. É isso que Deus quer. O Espírito do Senhor repousou sobre Gideão. Nós temos o privilégio que Gideão não teve. Qual? O Espírito Santo habita em nós. E uma vez que o Espírito Santo habita dentro de nós, Deus está dentro de nós. E o que nós precisamos? Parar de ser covardes, de ficar procurando cavernas, de fechar a boca na hora que tem que falar. O que nós precisamos? Parar de ficar empurrando os problemas com a barriga e nos posicionarmos como igreja de Cristo, como voz profética, como alguém que foi escolhido para compartilhar o Evangelho do Reino. Mas eu estou começando agora, não estou preparado. É Deus que vai te revestir, é Deus que vai te capacitar. Deus olhou para Gideão e viu que ele fazia alguma coisa, aí Deus foi lá e completou a obra. Por que você está parado? Até quando você vai ficar vendo os midianitas dominando a vida dos teus filhos? Até quando você vai ver os amalequitas destruindo a sua vida conjugal, a sua vida financeira? Faça alguma coisa. Deus precisa olhar para você e perceber que você está agindo. E você vai chegar a um ponto que você vai perceber: daqui para lá não dá mais, não tenho mais forças, não tenho mais condições, não tenho mais maturidade, não tenho mais jeito. Aí vem Deus e diz assim: agora é comigo. E assim que Deus trabalha. Deus queria começar a mudar o cenário. O que ele precisa? De alguém que tenha disposição para fazer alguma coisa. É o menor, é o mais simples, é o mais despreparado. É desses que Deus gosta. E eu tenho orado pedindo a Deus, porque eu sei que nesse nosso desafio da igreja cristã, primeiro amor, não vai ser fácil. E eu estou pedindo: Deus, levanta homens e mulheres com disposição para trabalhar. Reveste essas pessoas com o Espírito Santo, mesmo que não saibam falar, mesmo que se sintam pequenos, mesmo que se sintam fracos, porque é nessa hora que nós conseguimos entender que é só o teu poder que nos dá a condição de fazer. Vamos ficar todos de pé, por favor.